Olá, meninos e meninas do 8º ano do ensino fundamental, ou para você que quer aprender mais um pouquinho de matemática. Em especial, dou o meu alô para os meninos da Escola Municipal Dona Maria Sofia, em Felizlândia. Hoje nós vamos aprender porcentagem. Primeiro, nós precisamos entender o que é uma porcentagem. A gente vê muito em jornais, em revistas, na internet, na televisão, principalmente agora, no momento que a gente está vivendo, falando muito sobre porcentagem. Então, primeiro, porcentagem, a gente usa um símbolo. O símbolo é este. Este símbolo significa porcento. Então, este símbolo significa porcento. Então, por exemplo, esses dias eu vi na internet que 60% das cidades mineiras já tem caso da Covid-19. O que significa isso? 60% das cidades mineiras, das cidades de Minas Gerais, já tem casos confirmados da Covid-19. Significa o quê? A cada 100 cidades mineiras, 60 já tem um caso da Covid. Então, isso é que significa porcentagem. Porcento significa porcento. Por isso que eu digo, 60% das cidades mineiras já tem caso da Covid-19, quer dizer que a cada 100 cidades, 60 já tem a doença. Então, vamos lá. 60%. Como que eu escrevo 60%? 60% significa 60 por 100. O por na matemática significa divisão. E uma divisão também é uma fração. Não podemos nos esquecer disso. Por 100, o por significa uma divisão e uma divisão significa uma fração. Então, 60% significa 60 por 100. Então, o por significa divisão, fração quer dizer uma divisão, nós vamos usar a fração. Então, 60 por 100. 100 quer dizer 100. Então, agora que a gente já entendeu o que é uma porcentagem, nós vamos fazer probleminhas envolvendo porcentagem. Então, vamos agora para os nossos exemplos. Primeiro exemplo, como escrever a razão 3/8 na forma de porcentagem? Todo mundo sabe que razão significa uma divisão. Uma divisão também é uma fração. Então, razão significa uma fração. Então, eu quero escrever essa fração 3/8 na forma de porcentagem. Toda vez que você lê um probleminha que pedir para escrever uma fração na forma de porcento, ou seja, de porcentagem, basta você pegar a sua fração 3/8 e dividi-la, o numerador pelo denominador, ou seja, o número de cima pelo número de baixo. Então, eu vou dividir 3 dividido por 8. 3 dividido por 8. Sempre será o número menor dividido pelo número maior. Então, 3 dividido por 8. 3 dá para dividir 8? Não. Então, eu acrescento 0 e aqui eu acrescento 0 e a vírgula. Ficou 30 dividido por 8. 8 vezes 3, 24. E sobra 6. Como já tem vírgula, eu só acrescento outro 0. Ficou 60. 7 vezes 8, 56. E sobra 4. Acrescento outro 0, ficou 40. 5 vezes 8, 40. E sobra resto 0. Sobrou o resto 0, acabou a conta. O meu resultado deu 0,375. Então, toda vez que pedir para escrever uma fração na forma de porcentagem, primeiro passo, você vai dividir o numerador pelo denominador, ou seja, o número de cima pelo número de baixo, que deu 0,375. Porcentagem não quer dizer por cento, então em seguida eu vou multiplicar por
100. Então, toda vez que eu tiver uma fração para escrever na forma de porcento, eu divido numerador pelo denominador e em seguida multiplico por 100. Multiplicar por 100 nem precisa fazer conta. O que eu vou fazer? Somente vou andar com a vírgula. Se eu vou multiplicar, eu ando para o final do número. Se são 2 zeros, eu ando 2 casas. 1, 2. Então, vai ficar 37,5, porque eu puxei 2 casas. A vírgula estava aqui, 1, 2. E puxo a nova vírgula. Então, 37,5. 37,5 o quê? Por cento, porque eu quero escrever em porcentagem. Então, toda vez que eu for escrever em porcentagem, pego a minha fração, divido o numerador pelo denominador e em seguida multiplico por 100. Para multiplicar por 100, basta andar 2 casas para o final do número. Então, meu resultado ficou 37,5%. Vamos agora para o nosso exemplo da letra B. Um desconto de R$7.000 sobre o preço de R$25.000 representa quantos por cento de desconto? Então, na verdade, eu quero saber quantos por cento, ou seja, eu quero saber a porcentagem. Se eu quero saber a porcentagem, basta dividir numerador pelo denominador e o resultado multiplicar por 100. Então, vamos montar a nossa conta. R$7.000 sobre o preço de R$25.000. É o que eu falei na letra A. Sempre será o número menor dividido pelo número maior. Então, são R$7.000, que é o desconto, sobre o preço de R$25.000. Eu tive um desconto de 7.000, eu quero saber quantos por cento de desconto representa esse valor. Então, eu vou dividir 7.000 dividido por 25.000. 3 zeros em cima, com 3 zeros embaixo para facilitar, eu posso cortar. Então, ficou 7 sobre 25. Então, eu vou dividir o número de cima pelo número de baixo. Então, será 7 dividido por 25. Sempre será número menor dividido por número maior. Como 7 não dá para dividir por 25, acrescento o 0 e o 0, vírgula. Ficou 70. 25 vezes 3 dá 75. Passa, então vai ter que ser 25 vezes 2, que vai dar 50. E sobra 20. Como não tem número para descer, acrescento outro 0. Não preciso acrescentar outra vírgula. Ficou 200. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 2, 16, com mais 4, 20. Então, o 8 deu certinho, 200, e sobra resto, 0. Meu resultado deu 0,28. E aí, eu vou pegar esse resultado e multiplicar por 100. Então, eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 100. Multiplicar por 100 não precisa de fazer a conta, basta andar com a vírgula. Então, eu tenho 0,28 e eu vou andar 2 casas para o final do número. A vírgula está aqui. 1, 2 e puxo a nova vírgula. Ficou 28,0, que é a mesma coisa de 28. Então, o desconto que eu estou tendo é de 28%. Vamos agora para o nosso exemplo da letra C. Em um campeonato de futebol, Tobias cobrou 20 faltas, das quais 65% foram convertidas em gols. Quantos gols de falta ele marcou nesse campeonato? Então, em um campeonato de futebol, Tobias cobrou 20 faltas, das quais 65% foram convertidas em gols. Quantos gols de falta ele marcou nesse campeonato? Então, o que eu entendi desse problema? 65% das faltas que ele marcou, 65% das faltas que ele marcou foram convertidas em
gols. 65% das faltas deu gol. Então, vamos montar esse problema. Primeiro, nós precisamos saber de uma coisinha. O D na matemática significa vezes. Não se esqueça disso. O D na matemática significa vezes. Então, vamos lá. 65% significa 65 por 100. Das. O das é da família do D. Então, significa vezes. Das faltas. Quantas faltas ele marcou? 20. Então, das 20 faltas é gol. O que é que eu quero saber? Quantos gols? Então, eu vou fazer 65% das, quer dizer, vezes, faltas, que é 20, vai ser gol. Então, eu vou fazer 65 centésimos vezes 20. Debaixo do 20 não tem nada, é como se fosse numeral 1. Para facilitar a minha vida, um zero em cima e um zero embaixo eu posso cortar. Então, eu vou fazer multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 65 vezes 2 dá 130. Sobre 10 vezes 1, 10. Para facilitar a minha vida de novo, um zero em cima com um zero embaixo, eu posso cortar. Ficou 13 sobre 1, que é igual a 13. Então, quantos gols de falta ele marcou nesse campeonato? Ele marcou 13 gols. Vamos agora para o nosso exemplo da letra D. Uma indústria resolve aumentar sua produção mensal de 80 mil unidades. Eles têm 80 mil unidades e eles resolvem aumentar a produção. Aumentar em 3%. Um mês depois, eles resolvem aumentar novamente sua produção. Só que agora em 5%. Qual a produção dessa indústria após esses dois aumentos? Então, nós vamos ter que calcular dois aumentos. Primeiro, o aumento de 3% e depois o aumento de 5%. Então, vamos lá. Uma indústria resolve aumentar a sua produção mensal de 80 mil unidades em 3%. Então, ela quer aumentar 3% da sua produção, que é de 80 mil unidades. Então, a conta que nós vamos fazer é essa. Ela quer aumentar 3% da produção que ela produz aqui por mês, que é de 80 mil unidades. Coloquei 8 mil, é 80 mil. De 80 mil unidades. Então, vamos lá. 3% significa 3 por 100. O D na matemática, nós já vimos aqui agora, significa vezes. Vezes 80 mil. Debaixo do 80 mil não tem nada, é como se tivesse o numeral 1. Para facilitar a minha vida, 2 zeros embaixo com 2 zeros em cima, eu posso cortar. E aí eu vou multiplicar 3 vezes 800. 8 vezes 3, 24, mais os 2 zeros, fica 2.400. Sobre 1 vezes 1, 1. Então, a produção, o aumento da produção dela, ela aumenta a sua produção. Então, ela aumenta a sua produção em 2.400 unidades. Então, vamos lá. Só que a produção era de quanto? 80 mil unidades, mais o aumento que ela fez. Ela aumentou 3%, ela aumentou 2.400 unidades. 80 mil mais 2.400 vai dar 82.400 unidades. Então, essa é a nova produção da empresa. 82.400 unidades. Só que, um mês depois, eles resolvem aumentar de novo a produção deles. Só que agora eles querem aumentar essa produção em 5%. Então, agora ele quer aumentar a produção em 5% da
produção dele agora, que já passou a ser 82.400 unidades. Então, eles querem aumentar a produção deles de 82.400 unidades, agora eles querem aumentar 5%. 5% significa 5 por 100. O D significa vezes 82.400. Debaixo do 82.400 não tem nada, é como se fosse numeral 1. 2 zeros embaixo com 2 zeros em cima, para facilitar eu posso cortar. E aí eu vou multiplicar 5 vezes 824, 1 vezes 1. 824 vezes 5, 4 vezes 5, 20, vai 2, 2 vezes 5, 10 e 2, 12, vai 1, 5 vezes 8, 41, 41. Sobre 1 vezes 1, 1. 4.120 sobre 1 vai dar 4.120 unidades. Esse daqui, vou ter que escrever pequenininho para caber, esse daqui é o novo aumento que teve, 4.120 unidades. Só que as unidades deles, um mês atrás, passou a ser de 82.400, mas o aumento novo que teve, que agora é de 4.120 unidades. 0, 2, 5, 6 e 8. A pergunta é, qual a produção dessa indústria após os dois aumentos? Qual é a produção dessa indústria? De 86.520 unidades. Essa é a nova produção. 86.520 unidades. A letra E. Tive um aumento de 12% no meu salário e passei a ganhar R$ 1.344. Qual era o meu salário antes do aumento? Então, eu tive um aumento no meu salário de 12% e passei a ganhar R$ 1.344. Eu quero saber qual era o meu salário antes do aumento. Toda vez que a gente lê um problema de porcentagem e que a gente não souber como resolver, eu vou te dar um caminho muito simples para resolver. Basta você usar a regra de 3. Então, toda vez que você lê um problema de porcentagem e você não souber como resolver, você não faz ideia de como resolver, use a regra de 3, que aí vai dar certo. Então, nesse problema aqui, se eu não estou sabendo como resolver, eu vou usar a regra de 3. Como que eu vou usar a regra de 3? Nós já estudamos essa regra de 3. Então, eu vou usar a regra de 3 para me resolver. A regra de 3 é muito simples. Então, eu vou analisar antes do aumento de salário que eu tive e depois que aumentou o meu salário, como que ficou. Então, eu vou montar duas passagens, uma antes e uma depois. Eu tive um aumento de salário, então eu vou colocar aqui antes do aumento e aqui eu vou colocar depois do aumento. Pronto. Agora eu vou montar a minha regrinha. Então vamos lá. Primeiro eu vou precisar aqui porque eu vou montar alguma coisa. Antes do aumento, vamos analisar primeiro. Tive um aumento de 12% no meu salário. Então, meu salário aumentou 12%. Lá no início eu já expliquei que 12% significa que a cada 100 eu tiro 12. Então, meu salário aumentou. Ele não diminuiu, ele aumentou 12%. Então, significa que de cada 100 quer dizer, antes do meu salário ter aumentado, eu tinha meu salário completo. 100% do meu salário aumentou, então quer dizer, ele somou mais quanto? 12%. Então, 12. Então, automaticamente, meu salário foi para 112. Vou usar essa proporção.
Então, meu salário teve um aumento de 12%. Quer dizer, a cada 100 reais do meu salário, aumentou 12 reais. Então, 112 reais. Então, antes do aumento, eu ganhava só 100. Depois do aumento, aumentou os 12%. Meu salário já foi para 112. E passei a ganhar 1.344. Esse valor que eu ganho aqui, 1.344, foi depois do aumento. Então, depois do aumento, eu passei a ganhar 1.344. Eu quero saber qual é o meu salário antes do aumento. Se eu não sei qual é o meu salário antes do aumento, eu vou chamar ele de X. E aí, basta eu multiplicar cruzado. Então, vamos lá. 112 vezes X. Sempre eu vou multiplicar, tá, gente? 112 vezes X vai dar 112X. Igual. E vou fazer 1.344 vezes 100. Só eu copiar o 1.344 e acrescentar os dois zeros. Então, 1.344 vezes 100 vai dar 134.400. E aí eu vou fazer continha. Formou-se uma equação. Eu quero achar o valor do X. X é igual a quanto? 134.400 sobre o número da frente, que é 112. X vai ser igual. Já vou colocar o R e o cifrão, que é o dinheiro do meu salário, e vou fazer 134.400 dividido por 112. Pego primeiro 134, só pode dar 1. 112, sobra 2, 2 e 0. Desço 4, ficou 224, vai dar 2. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. E sobra 0. Aí eu pego os dois zeros e passo eles para o quociente. Então, meu salário antigo era de R$1.200. 00 significa reais. Então, quer dizer que o meu salário antigo era de R$1.200. Como que eu vou saber se está certo? Você pega 12% de R$1.200. Você vai achar o aumento, aí você vai somar com o aumento de 1.200, vai dar exatamente R$1.344. Você vai fazer 12% de, quer dizer, vezes R$1.200. 0 e 0 corta. 12 vezes 12, 144. Quer dizer que meu salário aumentou R$144. 1.200 mais 144 dá 1.344. Quer dizer que a minha conta está certa. Então, meu salário antigo era de R$1.200. Eu vendi um sofá por R$420. Só que eu tive um prejuízo. De 20% na venda. Quanto paguei pelo sofá, ou seja, por quanto eu comprei o sofá. Não sei o que fazer com esse problema, então eu vou montar também uma regra de 3. Então vamos lá. Aqui está falando do sofá que eu vendi e eu quero saber por quanto eu paguei esse sofá, ou seja, por quanto eu comprei. Então eu vou montar dois esqueminhas. Vou montar o preço de compra, quer dizer, por quanto eu comprei o sofá, e o preço de venda, quer dizer, por quanto eu vendi o sofá. Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar. Vendi um sofá por R$420 e tive um prejuízo de 20%. Agora, eu não tive lucro, não. Eu tive prejuízo. Se eu tive prejuízo, eu estou perdendo dinheiro. Então, 20% significa a cada 100, 20. Então, quer dizer que a cada 100 reais, eu perdi 20 reais. Se eu tive prejuízo, eu perdi. Se eu tive lucro, eu ganhei. Então, eu perdi 20%. Ou seja, a cada 100 reais,
eu perdi 20. 100 menos 20, 80. Então, quer dizer que lá no preço de compra, eu comprei meu sofá por 100. Aí, na hora de vender, eu tive um prejuízo de 20%. Eu perdi 20, então eu vendi por quanto? 80. Eu tive esse prejuízo. Aí, eu vendi o meu sofá por 420. Eu vendi, preço de venda, eu vendi o meu sofá por 420. Quanto paguei pelo sofá? Então, eu quero saber por quanto eu comprei o sofá. Se eu não sei, eu vou chamar de X. E aí, basta multiplicar cruzado. Então, eu vou multiplicar cruzado. Lembrando que é multiplicar. 80 vezes X, 80x. Igual 420 vezes 100. Copio 420 e acrescento 2 zeros. Vai ficar 42.000. 420 vezes 100, copio 420 e acrescento 2 zeros. Então, x é igual. X é igual a quanto? 42.000 sobre o número da frente, que é qual? 80. Para facilitar, um zero em cima com um zero embaixo, eu posso cortar. Ficou 4.200 sobre 8. Quer dizer, 4.200 dividido por 8. 42. 5 vezes 8, 40. E sobra 2. Desce o zero. Ficou 20. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 8, 16. E sobra 4. Desce o outro zero, ficou 40. 5 vezes 8, 40 e sobra resto, 0. Então, o x vai ser igual a 525. Ou seja, quanto paguei pelo sofá? Então, eu paguei 525 reais. Então, eu paguei pelo sofá 525 reais. Para mim conferir a conta, o que que eu faço? Eu vendi ele com prejuízo de 20%. Então, eu vou fazer 20% do preço do sofá, que é 525 reais. Um zero em cima, um zero embaixo, posso cortar. 525 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Vai 1, 2, 2, 4, 1, 5. 2 vezes 5, 10. 1.050 sobre 1. Então, eu tive um prejuízo de 1.050 reais. Então, o que é que eu pego? Os 525 que eu comprei o sofá, menos o preço que eu vendi ele, que é 420. Sobrou 5, 0, 5 menos 4, 1. Quer dizer, os prejuízos de... perdão, gente, aqui sobrou 10. Então, sobre 10, 0 em cima e 0 embaixo, corta, eu tive um prejuízo de 105 reais. 105 reais, exatamente. Então, a minha conta está certa. Então, eu comprei o sofá por 525 reais. Espero ter ajudado. Boa sorte em seus estudos. Não esqueça, ao final do seu vídeo, dê o seu like e se inscreva em meu canal.